Olá, bem-vindos ao editorial do nosso programa Análise Diária. Ele não tem uma data específica para ser veiculado, porém nós o fazemos sempre que acreditamos que existe informação relevante para ser transmitida que não se enquadra no escopo de análise diária dos preços da Bitcoin. 2 semanas atrás nós comentamos que era nosso entendimento de que o dólar recuaria até os 13,60, quem sabe até os 13,12, nível esse que tem resistido a sucessivos testes e então colocou as trajetórias novamente em alta. E o que aconteceu foi que ao invés do recuo nós tivemos então um teste no dia de ontem aos R$4 o dólar. Então nosso objetivo hoje é apresentar o nosso argumento de por que isso aconteceu e corrigir então a nossa opinião em função desses fatos. Bom, vamos dar uma olhada então diretamente nos gráficos e aí que nós vemos dentro do Yahoo Finances ou finançasyahoo.com o gráfico do dólar cotado em reais. E aí nós vemos então aqui o momento da nossa análise, nós estávamos em torno dos 13,70, recém tínhamos perdido o nível dos 13,80 e nós acreditávamos que essa queda deveria de continuar até os 13,60 pelo menos. O que aconteceu foi exatamente uma reversão, um movimento na direção oposta. Bom, ao que se deve isso? Conforme a fonte de informação, vocês vão ouvir falar que isso é relativo à crise interna, a momento político, etc. Nós não acreditamos nisso. Na nossa opinião, o que aconteceu está representado aqui nessa tabela. Aqui nós temos diretamente do site do Bloomberg as taxas de juros associadas aos títulos dos governos, ou seja, o yield, o rendimento anualizado que esses títulos têm. E aí nós vemos aqui na ponta do meio para a ponta longa, ou seja, títulos com prazos de vencimento maior. Antes disso, deixa eu apresentar essa tabela. Assim como no Brasil nós temos a Selic, que é a taxa de referência, nos Estados Unidos existem uma gama muito maior de taxas de referência. Então nós temos aqui títulos com vencimento a cada 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2, 5, 10 e 30 anos a partir da sua emissão. A cada um desses títulos é associado um rendimento. Esse rendimento é determinado pelo mercado. Então, quanto maior o desconto no valor de face dos títulos, maior é essa taxa. Nós já citamos isso aí em alguns outros programas, onde nós apresentamos análises de títulos de juros e o impacto que isso tem na economia e na Bitcoin, mas de uma maneira muito simplificada e muito rápida. Se um título de $1.000 a ser pago daqui a um ano é comercializado por $500, ele tem uma taxa implícita de 100% ao ano. Então, a diferença que existe entre o preço atual e o preço do vencimento está associado ao rendimento que esse título vai ter durante esse período. Bom, então o que nós temos? Quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, determina a taxa de juros, ele está determinando a taxa de 3 meses, ou seja, de 90 dias. Essa é a taxa que o Banco Central americano controla. As demais são lideradas pelo mercado, em especial a ponta longa. O que nós vemos aqui? Que nos últimos 30 dias da metade, ou seja, maturidade de 2 anos para cima, elas tiveram um forte recuo de pelo menos 24 pontos base. Isso é bastante. Nós tínhamos aqui a taxa de 3 juros acima de 3% ao ano. Agora ela está abaixo disso, 2,82%. Então, o que nós temos aqui foi que os títulos se valorizaram bastante, o rendimento associado a eles caiu e isso está atraindo o capital. Então, não foi apenas o real brasileiro que sofreu uma desvalorização. Nós vemos aqui a curvatura da lira turca, apesar do swing que aconteceu aí recentemente, nós estamos aí retornando ao movimento de alta. Então, o que acontece? Países outros além do Brasil estão sofrendo isso. A gente vê aqui o peso argentino no movimento muito semelhante. A gente vê aqui o peso chileno também no movimento semelhante aqui a partir do seu fundo. Então, são uma desvalorização generalizada de países que estão tendo sua dívida denominada em dólares. Mas o Brasil é credor em dólares, talvez o governo federal, mas não as corporações. Então, boa parte das empresas desses países tem títulos de dívida emitido em dólar e quando
o capital migra para o Tesouro Americano, ele fica escasso para os demais instrumentos financeiros, em especial o financiamento de corporações de outros países e em especial ainda então mercados emergentes em dólar. E aí o que acontece? Falta capital, a taxa de juros sobe para empréstimos e esses países têm dificuldade de renovar suas dívidas ou conseguir novos empréstimos. Então existe uma procura por dólar no mercado local desses países e isso valoriza a cotação. Então é nossa ideia de que isso está acontecendo. Do ponto de vista do investidor, ele começa a preferir reinvestir o seu capital em títulos de dívida do Tesouro Americano do que em opções que, apesar de pagar mais, são mais arriscadas e têm o risco cambial associado a elas, ou seja, são moedas que não o dólar. Nós vemos aqui o SP500 reagindo bastante bem a isso, porque em geral quando os títulos de dívida dos Estados Unidos se valorizam, eles pressionam por rendimento, então o rendimento médio deles cai e isso estimula a busca de rendimentos maiores e aí o mercado de ações ele começa a receber um aporte maior de capital. Quem está acompanhando o Gregory Mannarino, que é um trader americano, trader individual, ele tem essa opinião, essa análise a qual nós subscrevemos. E isso tem castigado o ouro também, que chegou a atingir $1.340 a onça e aí recuou, aí fazendo um fundo em 12,87, $1.287 a onça, mas vem se recuperando aí nas últimas horas, porém é um nível muito aquém da relação oferta-demanda. Mas o que acontece? Os investidores eles preferem então investir em títulos americanos, apesar de oportunidades em outras classes de ativos e instrumentos financeiros. Então é, na nossa opinião, isso que tem feito o dólar se valorizar. Isso foi um efeito novo, isso foi um evento que não estava incluso aí no momento em que nós fizemos a nossa análise, essa perspectiva dessa tão acentuada queda na taxa de juros de toda a curva dos títulos americanos. Então isso realmente fez essa movimentação. Então nós gostaríamos de atualizar vocês. Qual é a nossa expectativa, né? Bom, nós ainda não temos ela formada, mas nós acreditamos que esse movimento de redução nos yields das taxas de juros americanas ela deve continuar por mais, quem sabe, alguns meses antes de uma reversão, na nossa opinião. Isso vai depender da situação econômica e da perspectiva que o mercado tem da aceleração da economia americana e da aceleração nos preços para nós brasileiros, a inflação. Antes então de encerrar, uma rápida passada aqui no Bitcoin, então cotado em Tether na Exchange Binance. A gente gosta de chamar atenção aqui para essa região que nós nos encontramos, que ela está atualmente aí com um topo em 4.200 e um fundo em 3.200. Então é uma região aí de $1.000, uma região de congestionamento, ou 1.000 Tether, como queiram, mas notemos aqui que os testes que nós fizemos ao topo dela, eles tiveram um volume, isso aqui no gráfico semanal, bastante superior ao volume que nós estamos experimentando nas últimas semanas. Daí vem duas conclusões. Uma nós já tínhamos comentado aí nas nossas análises, que é o pico atual em $4.130. Nós fizemos um teste no final do dia de ontem, começo do dia de hoje. Foi um teste mal sucedido, que como nós tínhamos aí já imaginado e antecipado aí para vocês em função do volume atual. Porém a gente pode notar que o volume vem decaindo, a semana está indo para o fim, é possível que nós nos igualemos ao volume da semana anterior, quem sabe uma leve vantagem, quem sabe se igualar a de 2 semanas atrás, porém isso ainda segue sendo um volume baixo. Então a gente acredita que a manutenção dessa taxa de crescimento no volume é capaz de nos manter, quem sabe, acima do 4.100, ao qual nós não estamos agora, a gente pode ver aqui, mas ela é possível nos manter, mas não nos levar além disso. Essa é a nossa opinião. O mercado faz o que quer, mas a gente está vendo isso como maior probabilidade. E do contrário, se o volume não aumentar de uma maneira consistente, como nós estamos muito rente ao topo dessa região, é possível sim que nós tenhamos uma correção mais forte.
O que é uma correção mais forte? 13.900, 13.700, tá? Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Então, hoje, por exemplo, o dia ainda tem algumas 9 horas, 8 horas e 30, e nós já excedemos o volume do dia anterior. Isso é bastante positivo. E temos aí a oportunidade de exceder o volume diário de 2 dias atrás. Porém, a gente pode ver que quando nós fizemos o último teste aí a essa região dos 430, inclusive fazendo um teste intraday aos 4.200, nós tivemos um volume aí superior ao dobro do dia de hoje, atualmente, e praticamente o dobro de 2 dias atrás, que foi um dia com bastante volume. Então nós teríamos que ter o dobro de volume na média diária dos últimos dias para ter uma expectativa de fazer um teste aos 4.200 com rompimento, com chances de rompimento. A gente não está vendo isso acontecer, e caso o volume não chegue lá nos próximos dias, o que são os próximos dias? Quem sabe ao longo da próxima semana, é possível sim que nós tenhamos aí um recuo, e esse recuo pode nos jogar sim aos 3.900, esse recuo sim pode nos jogar aos 3.700. A gente não acredita que isso invalide a tendência de alta em prazos maiores que a gente vem vendo, mas isso mantém o preço da Bitcoin dentro dessa região de congestionamento bastante ampla, no fundo da movimentação de 13.200 a 4.200. Na realidade, no hemisfério superior dessa região, porém dentro dela. Então, a gente chama atenção para os traders que estão com posições compradas dentro desse ativo para estar preparados para esse eventual recuo e acompanhar então o volume. Se o volume enfraquecer, a possibilidade de um recuo é bastante grande. Esse recuo deve acontecer com volume crescente. Porém, não vai ser um volume extraordinário, vai ser um volume da ordem do que foi necessário para fazer o teste aqui aos 4.200. Então, nós temos que ficar acompanhando. Isso vai ser uma queda forte, vai ser uma queda veloz. Quando ela vai acontecer, a gente não tem como prever. A gente acredita que se ao longo da próxima semana o volume não aumentar, as chances dessa queda acontecerem crescem bastante. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção de vocês. Nós pedimos que vocês assinem o nosso canal, quem ainda não fez, e ative as notificações para serem avisados aí de novos episódios como esse de hoje, esse editorial, ou o nosso programa regular de análise diária da Bitcoin. E a gente lembra para vocês, nós temos esse livro aqui, Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. Nesse livro a gente mostra como é possível liberar capital para investir dentro das finanças de cada um. Então a gente mostra como fazer essa análise, como fazer essa tabulação de custos e de despesas, receitas que a gente tem, o que é importante, o que é possível cortar, quais as consequências desse corte. Então ele apresenta um método bastante simples, na nossa opinião, de como abordar o problema e em pequenos passos como fazer essa contabilização das pequenas vitórias para no conjunto total ter não só dinheiro liberado, mas um planejamento de o que, quando e, mais importante do que isso, por quê. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Continuem com a gente. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, não se esqueçam de colocar as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Amanhã, tudo dando certo, temos mais um programa nosso de análise da Bitcoin. Tchau!